Deus vos guarde pelo seu poder protegido. Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um vídeo com o nosso estudo no livro de Apocalipse, desta feita no capítulo 8, versículos de 1 a 13. E eu quero aqui, como uma breve introdução do que já vimos há uns 2 vídeos atrás, no capítulo 6, o 6º selo ele foi especialmente severo. Em seguida a gente tem um intervalo no capítulo 7, e nele vamos ver garantida a proteção daqueles que são fiéis em Cristo. E agora, chegando no capítulo 8, estamos aguardando o 7º selo, que vai ser aberto e abrirá uma outra série de 7. Os anjos tocarão as 4 primeiras trombetas. Então ele vai abrir uma série de 7 trombetas, onde os anjos, nesse capítulo 8, abrirão, ou seja, tocarão as primeiras 4 trombetas, tem um total de 7, e os acontecimentos que virão como consequência destes toques. Então, começando com o versículo 1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, o silêncio dramático, minutos antes da tempestade, deixa claro o impacto do juízo que estava prestes a ser revelado. Então, os ventos nos 4 cantos da terra, eles vão ser lançados contra o mundo de César, contra o Império Romano. No versículo ainda diz: houve silêncio no céu cerca de meia hora. Os ouvintes estavam ansiosos sobre o que viria com a abertura deste selo. Ele é aberto com silêncio, e é bom destacar aqui que o silêncio ele acontece no céu e não na terra. E também nessa apresentação é importante destacarmos a importância da revelação que vai ser feita e da reverência que é devida a Deus. Então, o silêncio é uma maneira de se mostrar uma reverência diante daquilo que vai ser mostrado por Deus na visão de João. Então, cerca de meia hora, ainda no versículo 1, aqui seria a metade do menor período de tempo, significando aqui um símbolo de urgência a respeito dos acontecimentos que estavam para acontecer. No verso 2, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Esses 7 anjos, João os vê, né? Eles não eram qualquer anjo, mas os anjos, que seriam anjos encarregados de um serviço especial. Então João não via qualquer anjo, ele via 7 anjos que estariam encarregados especificamente de uma missão para cada um deles. Eles estavam em pé, e isso significa que eles estavam prontos para servir. E lhes foram dadas 7 trombetas na sequência, no versículo 2. Então, a estes 7 anjos, lhes são dadas 7 trombetas. Não se trata aqui de um instrumento musical, ou seja, para fazer música, mas para anunciar algo importante que vai acontecer imediatamente. As trombetas, elas tinham diversas funções no Antigo Testamento. Em Números 10, de 1 a 10, a gente pode ir lá. Eu não vou ler porque o texto é longo, mas você querendo na sua Bíblia, você vai lá, você vai perceber. Neste caso específico aqui de Apocalipse, eu vou voltar um pouquinho em Números de 10, capítulo 10, de 1 a 10, vai falar sobre a questão das trombetas, né, o uso delas no meio do povo. Aqui, no nosso contexto,
destes usos, dois deles têm significado relevante para o nosso estudo nesse momento. Eles serviam para soar o alarme no caso de guerra e também para convocar a multidão ao santuário de Deus. As 7 trombetas, elas vão anunciar guerras divinas contra os ímpios. E aqui estas trombetas têm grande importância. Elas vão anunciar a derrota definitiva dos inimigos do povo de Deus, estes que tentam obstruir o caminho deles para a salvação. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Veja só agora. Então, além dos 7 anjos, do versículo 2, agora aparece um outro anjo. E, pelo contexto, esse é um anjo com a missão de intercessão. Ele é um anjo intercessor na função dele nessa cena. A descrição aqui, incensário de ouro, muito incenso, orações de todos os santos, denota que esse anjo age como se fosse um sacerdote levando o incenso e as orações dos santos ao trono do Senhor. A gente vai dar uma lidinha em Êxodo, no capítulo 30, versículo de 7. Aliás, capítulo 30, versículos de 7 a 9. Que diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Versículo 8. Quando ao crepúsculo da tarde acender a lâmpada, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas orações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Ainda no versículo 3, bem, essa parte que eu li, que nós lemos, mostra bem o trabalho do sacerdote. E a intenção é mostrar a semelhança com o serviço que será desempenhado pelo anjo. Se não, vejamos, ainda continuando nos versos de 3 a 5, ele vai dizer aqui no versículo 3, ele vai dizer: e foi-lhe dado muito incenso. Desde os tempos do Antigo Testamento, o incenso ele vai simbolizar as orações agradáveis ao Senhor. A gente pode ver isso no Salmo 141, versículos 1 e 2, quando o salmista diz: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em mim acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração com incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Então a gente vê que não é uma figura exclusiva aqui de Apocalipse. O incenso, há muito tempo, no Antigo Testamento, ele já simbolizava orações agradáveis ao Senhor. No versículo 4, diz assim: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então a fumaça de incenso representam as orações dos santos. Nós vimos algo semelhante em capítulo 5, versículo 8, que em alguns vídeos atrás, no nosso estudo. O anjo agora vai entregar essas orações que sobem à presença de Deus. No versículo 5 diz: e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra.
e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então o incensário ele era utilizado para levar as petições dos santos ao Senhor. Mas agora ele vai servir também para trazer uma resposta divina. Se os santos pedem justiça, então é justiça que eles verão. Esse pedido de justiça dos santos, a gente viu no capítulo 6, versículo 10. E eu vou relembrá-lo aqui, que diz o seguinte: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O anjo, ele enche o incensário do fogo do altar e o atirou à terra. Aqui vai simbolizar a purificação da terra através do julgamento divino. Deus começa a vingar o seu povo, reparando com isso o sofrimento dos cristãos. E exatamente essa figura dele pegar o incensário do fogo do altar e atirar à terra, aqui simboliza juízo divino. Versículo 6. Meu quinal aqui. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aqui terminou o prazo. O propósito divino havia sido alcançado. A conclusão da obra está a cargo dos 7 anjos que se preparam para este serviço. Então a ideia é que os anjos agora, eles vão exatamente com essa atitude demonstrar que o prazo dado, ele havia se encerrado. Deus já havia alcançado o seu propósito e agora os anjos, os 7 anjos, eles iriam preparar o serviço. E sobre isso está aqui no versículo 7. Que diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da... Desculpem. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Então, aqui essa linguagem aqui utilizada é parecida com Êxodo 9, 23 a 25, que diz assim: e Moisés, versículo 23, e Moisés estendeu seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Então, é muito parecido, né, com a mesma figura utilizada aqui no versículo 7 do capítulo 8 de Apocalipse. É parecidíssima com a descrição aqui em Êxodo 9, 23 a 25. Então, as 4 primeiras trombetas, elas vão agora afetar o meio ambiente, né? Então, a primeira de 8:7 são enviadas saraiva, fogo e sangue sobre a terra, a fim de queimar 1/3 da sua vegetação. Versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, aqui no capítulo 8, versículo 8, uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar,
devemos observar o poder de Deus. Então, somente o Senhor tem tal poder sobre montanhas. E isso está exemplificado aqui em Amós, no capítulo 4, versículo 3. Porque Deus cria os montes e pode pisar os altos. Se não vejamos, ele vai dizer, porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Também é Deus que pode queimar uma montanha em julgamento. Miqueias 1, 3 a 5 diz, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? E também, Deus até pode também atirar montanhas no mar para cuidar dos seus servos. E a gente pode ver uma passagem em Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Quando Deus revela as suas intenções de castigar a Babilônia, ele vai usar exatamente a linguagem semelhante à da segunda trombeta. Lá em Jeremias, no capítulo 51, 25 a 26. E diz assim, eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estender-te-ei, melhor dizendo, estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para o fundamento, porque te tornarás uma desolação perpétua, diz o Senhor. Jeremias 51, 25 a 26. Então, nessas passagens que nós vimos, são exemplos suficientes para mostrar que montanhas, frequentemente, elas vão representar autoridades ou reinos. Ainda sobre isso, a gente pode ver Isaías, capítulo 2, versículo 2, eu não vou ler, você pode folhear aí na sua Bíblia e comprovar. O mar, ele servia como um dos principais meios de comércio. Isaías 23, versículo 2, Ezequiel 27, versículo 3. Neste sentido, a segunda trombeta pode sugerir um castigo que atinge a economia. O mar também ele pode representar os povos do mundo. Em Salmos 98, versículo 7, Isaías 23, 11 e 41, versículo 5. E também Ezequiel 26, 16 a 18 e Daniel, capítulo 7, de 2 a 3. Então, esse versículo que nós vimos, os versículos 8 e 9, qual a mensagem que ele está trazendo para a gente? No caso, o versículo 8, melhor dizendo, desculpem. Então, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou sangue. O que é que ele quer dizer para a gente? O que é que esse versículo 8 ele está dizendo? Qual é a mensagem que ele tem para nós? Então, montanhas, frequentemente, elas vão representar autoridades ou reinos. Eu já tinha dito isso. Então, o castigo aqui, ele seria a derrota de uma grande autoridade e que atingiriam os povos da terra. No versículo 9, fala, cuja terça parte se tornou sangue. Novamente, ele vai usar essa linguagem também
em Êxodo 7 a 17. Né? Então essa linguagem ela é semelhante, ela é parecidíssima. E você pode verificar o que diz. Né? Êxodo 7, 17. Então, muito parecida com a mensagem aqui no finalzinho do versículo 8. No versículo 9 vai dizer: e morreu a terça parte da criação que tinha vida, e foi destruída a terça parte das embarcações. Esta segunda trombeta, ela mostra uma terça parte do mar, as criaturas que nele se moviam e os navios que nele navegavam, mostra que tudo seria afetado. Note bem, terça parte. Então, esta trombeta, ela destrói 1/3 das criaturas do mar. Também afeta o comércio, destruindo 1/3 das embarcações. Os romanos, na época do Novo Testamento, eles mantinham seu império graças ao controle exercido no Mar Vermelho. Então, Roma mantinha todo o controle do Mar Vermelho. Então, Roma foi um império muito poderoso. Ele alcançou a Europa, a Ásia, até a África. Ele cresceu muito e a expansão do poder romano, ela durou quase 4 séculos, e isso garantia domínio sobre as principais rotas comerciais entre 3 continentes, né? Entre a Europa, entre a Ásia, entre a África. E é um marco na história mundial. Na época, o Império Romano ele expandiu muito também o seu império graças à utilização de construção de estradas. Eles eram muito bons nessa área da engenharia. Então, eles fizeram muitas estradas e essas estradas também trouxeram um grande progresso ao império. Só um pouquinho de história, né? Mas na nossa questão aqui, no nosso versículo, então, uma praga que destrói a terça parte das embarcações, ela deixaria o império aleijado, né? Ela enfraqueceria o império, no caso, o Império Romano. Veja os versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O versículo 11 diz: o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então, o absinto aqui era uma erva muito amarga, e ele está sendo usado aqui para mostrar exatamente né, a poluição das águas pelo amargor desse vegetal. E isso causa exatamente a morte de muitos homens. Ao toque da terceira trombeta, então, o homem agora ele é atingido. Ele começa aqui, nos versículos 10 e 11. Até então, o homem não era atingido mortalmente, mas agora, com o toque da terceira trombeta, ele começa a ser atingido e muitos morrem. Uma coisa que não devemos esquecer é que estas visões, elas não são visões reais, não são visões não são visões de forma literal, tá bom? Então, elas são simbólicas, pelas mesmas razões que também já vimos no vídeo passado. Um dos graves erros dos judeus em não reconhecerem o Messias prometido foi exatamente o fato deles terem interpretado as profecias de forma literal. Ou seja, da forma que estavam lendo, eles estavam também esperando que aconteceriam. Então, ou seja, literalmente. No entanto, é bom que se entenda que eles, no entendimento deles, o reino que o rei messiânico estabeleceria seria um reino físico, dotado de
cidades muradas, de exércitos para guerrear contra nações inimigas, né? Era por aí. E jamais seria um reino espiritual, como na verdade ele é. E isso os levou a crucificarem o rei que, desde os profetas, fora profetizado ao povo. Essas advertências, elas estão sendo dirigidas por Deus ao Império Romano antes de seu julgamento definitivo. E esse julgamento definitivo nós vamos ver no final do livro. Estas trombetas, elas já foram tocadas. Talvez estes fenômenos da natureza, eles até tenham ocorrido, né? Por ocasião do toque das trombetas. No entanto, não tem como se confirmar se eles realmente aconteceram. A intenção de Deus aqui, com estas visões, era dar ânimo e estimular a igreja a ser perseverante. Não estava Deus interessado em mostrar, em explicar com detalhes em como e quando estes acontecimentos viriam, ou quando eles de fato aconteceriam. Aqui. Versículos 12 e 13, desculpem. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia, como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. O toque da quarta trombeta, essa narrativa que vimos nestes versículos, vai se assemelhar à profecia descrita pelo profeta Joel, em 2, de 28 a 32. Joel, ele viveu por volta do 8º século antes de Cristo. E lá naquela profecia, ele vai dizer, ensina aqui no versículo 28, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Essa profecia de Joel, ela é cumprida exatamente no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, 14 a 20, Pedro vai exatamente confirmar sobre o cumprimento dessa profecia. Então, o Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então faziam exatamente 50 dias após a ressurreição de Cristo. E Pedro, no dia lá em que o Espírito Santo desceu para estar com aqueles que haveriam de entregar as suas vidas ao Senhor, Pedro ele vai exatamente dizer que o que estava acontecendo ali, né, era exatamente o cumprimento da profecia feita por Joel. Ele começa dizendo: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia,
Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, do Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Este acontecimento foi profetizado por Joel simbolicamente, tendo o seu cumprimento na festa judaica. Então, literalmente, nada do que tem na profecia acontece. Mas, na verdade, o que Deus estava querendo passar de verdade era falar verdades espirituais que causariam grandes mudanças na história. Então, notem que o povo até então vivia a lei judaica, o povo até então prestava sacrifícios no templo, e com o advento da Igreja do Senhor, tendo o seu ponto inicial lá no Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição do Senhor, o ponto inicial é exatamente ali. Tendo o profeta Joel profetizado há cerca de 800 anos atrás que isto iria acontecer. E a linguagem simbólica utilizada representa exatamente Deus querendo modificar a história, até então observada. Então, dali por diante, haveria uma mudança. E essa linguagem, toda ela vai exatamente mostrar as grandes mudanças. Eram verdades espirituais que tinham peso de trazer mudanças significativas na vida do povo. Agora, não era mais pela lei, agora era pela aceitação de Jesus Cristo, que todos teriam direito a estar na presença do Senhor. A linguagem usada para descrever o efeito da quarta trombeta, ela é típica de profecias de visitações divinas, pois Deus ele controla os corpos celestes. Isso a gente pode ver em Isaías 40, versículo 26, Jeremias 31, 35. Isaías, por exemplo, ele vai transmitir a profecia contra a Babilônia. E ele vai dizer: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, 10. Qualquer semelhança é semelhança realmente, tá certo? Então, percebam. Então, como nos cumprimentos das profecias do Velho Testamento, a profecia da quarta trombeta, ela não é sobre o fim do mundo. Ela descreve um castigo de pessoas aqui na Terra. O fato de envolver a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas exatamente vai confirmar a interpretação de um castigo parcial. Versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Aqui no verso 13 é descrito um intervalo. E isto é para enfatizar que algo vem a seguir. Ele continua dizendo: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu. Os 7 seres eles foram divididos
como uma série de 4 seguida por outra série de 3. As trombetas, elas seguem essa mesma sequência, são divididas da mesma maneira. Então, 4 trombetas já passaram. Agora, uma águia anuncia a vinda das últimas 3 trombetas, evidentemente mais severas do que as primeiras. A águia, ela é uma árvore, melhor dizendo, desculpem, a águia, ela é uma ave conhecida universalmente como um forte predador. E aqui percebe-se ela voando, pronta para descer e tomar a sua presa. Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, aqui é um prenúncio de que coisas piores haverão de cair sobre aos quais essa profecia está sendo dirigida. Até que o objetivo principal seja atingido, Deus insiste em advertir, exatamente na esperança por arrependimento. Então, não é prazer de Deus exterminar ninguém. E a gente até vê em Ezequiel, né, quando ele diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, podemos então resumir com 3 perguntas. Por que a espera? Por que trombetas? Por que a demora no julgamento? Então, como eu já disse antes, não é desejo de Deus condenar o homem. E esta é a razão das advertências. Ele dá tempo esperando que alguns deles se arrependam. Então, Deus está dando tempo. Na sua misericórdia, né, na sua graça, Ele dá tempo esperando que até mesmo dentre estes que sobre os quais viriam esses flagelos, então eles poderiam se arrepender a tempo de sofrer toda as tragédias que estariam para vir sobre eles. Então, aqui eu quero agradecer. A gente encerra o capítulo 8 de Apocalipse e já chamando você para na próxima semana a gente está com o capítulo 9, tá certo? Então eu agradeço por ter estado comigo nesse estudo e desde já clamemos a Deus por nossas vidas, por nossa salvação, clamemos a Deus por nosso país, pela vida política desse país, pelos habitantes, para que Deus salve o nosso Brasil, tá bom? Então, fica na paz, que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família, que Ele também abençoe a todos aqueles profissionais de saúde que estão envolvidos nessa luta contra essa pandemia, e que juntos, na próxima semana, já deixo aqui o convite, possamos estar para estudar Apocalipse, capítulo 9, tá bom? Tchau, foi um prazer. Até logo. Deus vos guarde pelo seu poder.